A família mais incrível do cinema está de volta às telonas. Os Incríveis 2 está em cartaz no Brasil e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o mais novo lançamento produzido pelos estúdios Disney. Super-heróis são ilegais. Queremos lutar contra vilões. Isso define quem eu sou. A gente não disse que... O quê? Alguém na TV disse isso. Pra começar, eu começo falando que a gente tá vivendo essa era dos filmes de franquia, esse boom, né, de continuidades, remakes, reboots e o caramba 4. E Os Incríveis segue essa linha, né? A gente tem um filme que foi produzido em 2004 e a sua sequência lançada agora em 2018, ou seja, 14 anos entre um filme e outro. No momento que a gente está vivendo, isso é um intervalo muito grande, então demoraram muito para poder lançar a sequência de Os Incríveis e toda a espera valeu a pena. Primeiro, o filme ele começa exatamente do ponto onde o primeiro filme parou. Isso é um recurso que eu particularmente não gosto. Tem muitos filmes de franquias de sucesso que utilizam esse recurso, na minha opinião, acabam não entregando o filme tão bem assim. Isso acontece, por exemplo, em O Hobbit, Jogos Vorazes, o final. Esses filmes parece que não andam, a história não anda. Alguns outros, como Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, e Star Wars, Os Últimos Jedi, utilizam esse mesmo recurso, porém eles entregam um filme muito bom. A história ela é desenvolvida e isso acaba sendo esquecível. No caso aqui de Os Incríveis 2, ele começa exatamente do ponto onde o primeiro acabou, que é com a chegada lá do vilão, do escavador. Aqui parece que a gente tem um exemplo melhor de que isso pode dar certo, que esse recurso pode dar certo. Porque entre todos os filmes que utilizam esse recurso, Os Incríveis 2 é um dos que mais fazem isso muito bem. A gente sabe que isso deu muito certo na franquia De Volta para o Futuro e em outras franquias isso não funcionou muito bem. Aqui deu super certo. Então o filme ele tem algumas discussões, alguns debates acontecendo ali de uma maneira bem sutil, como por exemplo no mundo onde você imagina os super-heróis como realidade, como que o Estado age em relação aos super-heróis. Então o filme ele tem essa subtrama de parte da sociedade ser a favor e outra parte contra os super-heróis estarem soltos, livres, fazendo aquilo que lhes derem na telha. Nas franquias de sucesso, tanto no cinema quanto na televisão, a gente vê que esse debate ele já acontece nos filmes. Então a gente percebe no universo Marvel, por exemplo, em Capitão América Guerra Civil, isso está ali constantemente sendo tratado na própria narrativa da história. Você tem o Tratado de Sokovia, onde a ONU e 117 países ratificam um tratado onde os Vingadores devem ser ali fiscalizados, e parte dos heróis aceitam, outros não, e aí os Vingadores acabam acabando. A mesma coisa a gente vê também no universo DC, tanto na TV quanto no cinema. No cinema, por mais que o universo DC seja meio confuso, eles ainda não conseguiram ganhar corpo, dar uma estrutura a esse universo, a gente já percebe que isso já foi tratado lá em Batman vs Superman, onde você tem uma senadora que é contra, você tem um herói kryptoniano que está livre fazendo o que lhe der na telha, e ela acha que o Estado deve fiscalizar as ações desse alienígena. A mesma coisa a gente vê ali na série Arrow ali das séries produzidas pela DC. O Oliver Quincy vê também nessa mesma situação. Ele é o prefeito da cidade e ali você tem membros do Estado que ficam questionando se esse vigilante pode ou não agir sem a fiscalização da lei. E Os Incríveis 2 utiliza isso como uma ferramenta narrativa. Então a mulher elástica ela acaba sendo utilizada como uma garota propaganda para poder mostrar que sim, os heróis podem dar certo. Então colocam lá uma câmera nela, todas as ações que ela tem, colocando a sua própria vida em risco, para tentar fazer o bem, para tentar salvar o dia, tentar resolver problemas onde só um super-herói pode resolver. Ela é utilizada como essa pessoa que vai tentar mostrar para a sociedade que sim, os heróis podem dar certo. E aí a gente tem a trama dividida em dois núcleos. Enquanto a mulher elástica ela se torna esse ser que sai de casa para trabalhar e representar os heróis na sociedade, o Senhor Estranho ele acaba ficando... O Senhor Estranho, ó, tô ficando doido. O Senhor Incrível ele acaba ficando em casa cuidando dos filhos. Então a gente tem essa inversão do papel. A mulher sai
para trabalhar, enquanto o homem fica ali como dono de casa e sente na pele todos os desafios que a sua esposa, que é a dona de casa, sente no dia a dia com relação a administrar o lar, cuidando ali dos filhos. Então ele se vê ali no desafio de ajudar o filho no dever de casa, orientar a filha que vai ter o seu primeiro encontro, e tem o Zezé, que é o personagem que pra mim foi o mais cômico. O Zezé que descobre ali os seus poderes, que eles descobrem que ele tem superpoderes, e vários poderes, aliás, e o bebê, que não tem a noção de perigo, de nada, vai utilizando ele conforme lhe der na tela, e aí a gente tem as situações mais engraçadas do filme, separadas diretamente aqui nesse núcleo. Então eu gostei muito de como a direção conduziu aí o filme, como o filme foi montado. Você tem as cenas de tensão, de investigação ali, de ação com a Mulher Elástica, intercalando com essa parte mais cômica, com essa parte mais sutil ali com o Senhor Incrível e os seus filhos. Eu gosto dessa maneira como a Pixar vem conduzindo os seus filmes, né? Você tem filmes de animação, mas que eles não são especificamente feitos para crianças, né? A gente tem ali desde essa era Toy Story, onde você tem os bichinhos, os animaizinhos bonitinhos, porém no texto você tem piadas que são feitas e situações feitas mesmo para o público mais adulto, para um público mais amadurecido. Então, desde filmes como até Zootopia, por exemplo, onde você tem uma investigação policial, um crime a ser desvendado, os personagens ali vão juntando provas, depoimentos, até solucionar um caso policial. Numa animação que é para atrair tanto o público quanto os adultos, aqui a gente tem a mesma coisa. É um filme de super-herói para adultos, porém é uma animação, então você conversa ali com todos os públicos. E eu acho que Os Incríveis acabam se tornando uma das melhores franquias dos filmes de animação. Então, se o primeiro filme eu já achei espetacular, esse aqui eu acho que não chegou a superar, mas ele também não deixou a desejar. Ele segue o mesmo padrão de qualidade do primeiro. Eu acho que de 0 a 10 dá pra dar uma nota 9 para Os Incríveis 2, e eu acho que vale muito a pena ir assistir o filme. Combustão iminente? O que significa? Significa fogo, Roberto. Mas e você? Você já assistiu Os Incríveis 2? O que você achou do filme? Deixa aí nos comentários qual foi a sua percepção do filme. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ir acompanhando o conteúdo que eu venho aqui disponibilizando. Belezinha? Até a próxima!